Hoje nós vamos ter aqui um evento um pouco diferente do que a gente costuma fazer, que é um talk show. Então, eu queria convidar para subir ao palco e compor a mesa a doutora Ana Carolina Pires, queria chamar o professor Antônio Buzai, queria chamar o doutor Antônio Frasson, queria chamar também a doutora Fernanda Lima, queria chamar também o doutor Silvio Bromberg, e eu queria também chamar uma paciente, que é a Michele Salek, para compor a mesa e poder dar a visão do lado do paciente. Então eu vou começar com uma pergunta. Das perguntas mais comuns, toda vez que eu vou em algum lugar que tem leigos, as mulheres entram e falam, tira tudo. Aí fala, mas só tem também um pequeno cisto no ovário, arranca tudo. Aí vem a pergunta, tem alguma vantagem, Silvio e Frasson, para as mulheres que têm um tumor relativamente pequeno de mama, por exemplo, um tumor de 2 centímetros, tirar tudo versus não tirar tudo, tirar uma parte da mama só e fazer, por exemplo, uma radioterapia? Os pacientes chegam com essa ideia de que a radicalidade cirúrgica ela é mais eficaz do que um tratamento chamado de conservador associado à radioterapia, porque a história da cirurgia começou assim. Tudo que se aprendeu de tratamento cirúrgico até 1980 se relacionava com uma mastectomia radical. Então isso ficou impregnado na cabeça das pessoas. E esse paradigma se quebrou na década de 80 e 90, quando começou a se tratar pessoas com câncer de mama, não apenas com cirurgia, mas também com tratamento sistêmico. Se eu não tenho outras alternativas terapêuticas, uma cirurgia maior é mais eficaz. Mas hoje praticamente todas as pessoas que têm um problema na mama acabam recebendo algum tratamento sistêmico, que impacta no controle local e não altera a chance de cura global. Desde 2013, vários estudos surgiram na literatura baseados em bancos de dados mostrando que arrancar tudo não é o melhor e muitas vezes é pior se a gente não associa a radioterapia. Bom, boa noite, meu nome é Marilena e a minha dúvida é em relação ao quanto a medicina avançou hoje em termos de percentual de cura e houve uma mudança para cima de percentual de cura com essas descobertas e com esses novos tratamentos, com imunoterapia? E qual é o procedimento ideal quando se descobre um tumor in situ? Então, in situ significa, só para clarificar, tumor de mama nasce na parede do túbulo. Quando ele fica confinado à parede, ele recebe o nome de in situ. Se ele vaza da parede para fora, aí ele chama invasivo. Então, se ele está dentro da parede, ele pode se espalhar por dentro da parede dos túbulos e pegar praticamente a mama inteira. Se ele está sem in situ todo ele, teoricamente ele não tem como ameaçar a vida da pessoa. Então, esse é o cenário. Agora, como trata, isso daí não fica na mão do oncologista, vai na mão dos cirurgiões. Então, eu acho que o que você falou é importante, porque assim, o in situ, ele por um lado, ele é ótimo, porque o fato dele estar dentro dos dutos, ou os túbulos, enfim, ele não entra em contato com os vasos e ele não dissemina, então ele fica confinado à mama. Só que os dutos na mama funcionam como se fosse um sistema de túneis, vamos dizer assim. Esses blocos de células, elas podem viajar por dentro da mama para outros lugares. Então, de maneira geral, a doença in situ ela é uma doença localizada à mama, em 97% a 100% dos casos. Então, a curabilidade é o que o Buzai falou, 99% a 100%. O tamanho do in situ ele é importante, assim como o grau dele, ele possui 3 graus. E conforme o grau e as características dele, ele pode ser mais ou menos agressivo. O tamanho, a gente sabe, pelo fato dele poder viajar por dentro dos dutos, que quando ele está maior de 2,5 cm, a chance dele ter
o que a gente chama de multissensicidade, ou seja, outros focos na mama, além da área que ele apareceu, é muito grande. Muitas vezes que um tumor de 2,5 cm se faz uma cirurgia conservadora, que apesar de ter uma possibilidade de ter alguma célula viajando dentro da mama, se prescreve a radioterapia que elimina esses focos. Então, mais uma vez, a cirurgia com uma complementação radioterápica é o suficiente nesses casos. Os tumores de mama podem ser diagnosticados de diferentes formas e se apresentarem sob diferentes tipos. Mas um tumor de mama também pode ser um tumor de intervalo, que é o caso da Michele. A pessoa faz todos os exames direitinho em janeiro e em junho ela tem um tumor de 2, 3 centímetros. Então, os tumores têm comportamentos biológicos diferentes. A mamografia é fantástica para fazer diagnóstico de lesões que respeitam uma certa cronicidade, mas a mamografia é falha para identificar lesões de intervalo. Por isso que existe toda essa discussão em torno da mamografia e tudo mais, e por isso que a gente junta tudo. Exame físico, eventualmente autoexame, mamografia, ultrassom, ressonância. Além de ter diferentes tipos de tumores, também tem diferentes grupos de risco. Pessoas que têm uma história familiar, e depois a Fernanda pode comentar sobre isso. Pessoas que têm alterações genéticas que predispõem, são pessoas de maior risco para ter tumores que têm um comportamento mais agressivo numa idade mais jovem. Então, o ideal é contextualizar o caso para cada situação, entendendo bem a história familiar e o tipo de tumor que a gente tem. Só queria, antes da Michele fazer uma pergunta, que a Fernanda comentasse quais as mutações que normalmente o cirurgião deve fazer a cirurgia preventiva das mamas. A gente chama de adenectomia, essa mastectomia que preserva a pele, preserva a areola, o bico da mama, a papila e assim por diante. Eu, na realidade, ajudo toda a equipe no sentido de entender a importância do histórico familiar. Conhecendo o histórico familiar, a gente pode decidir junto com a paciente a realização de testes genéticos que não são testes feitos no tumor, são testes feitos no sangue e que vão identificar se aquela paciente tem uma predisposição hereditária ao câncer. E a gente tem vários genes que levam ao aumento do risco de desenvolver câncer. Então, quando a gente vê uma alteração genética, a gente tem que saber se é um gene que é, digamos, um canhão, tem uma potência muito grande de levar ao desenvolvimento de câncer. Se um gene traz um risco muito grande, a gente pode se valer de cirurgias, que são cirurgias que a gente chama de profiláticas ou redutoras de risco, no sentido de tirar o tecido mamário ainda saudável, para que esses tumores não se desenvolvam. A gente tem muitos genes que aumentam o risco para câncer, mas são poucos os genes que aumentam o risco para mais do que um tumor na mama. E entre eles tem os dois mais famosos, que é o BRCA1 e BRCA2, que são os genes associados à Angelina Jolie. A gente tem aqui no Brasil uma alteração muito frequente num gene que chama P53, que causa câncer numa idade muito jovem, por volta dos 20, 25 anos. Eventualmente pode causar câncer também aos 50 anos, mas que levariam à necessidade de a gente pensar numa cirurgia redutora de risco. Mas mesmo assim a gente conversa com a paciente, porque nem sempre quem tem a mutação vai desenvolver câncer. Mas se a paciente não quer tirar a mama, ninguém arranca nada, a gente mantém as mamas e segue num protocolo de vigilância muito mais intenso. Já que ela falou do ductal in situ, eu queria que o senhor pudesse falar dos invasivos, porque assim que eu recebi meu diagnóstico, estava escrito lá carcinoma invasivo grau 3. Então eu sei que os invasivos têm graus diferentes e o que isso significa, cada grau. E outra coisa que todo mundo, sem exceção, me pergunta, porque como eu comecei pela quimioterapia, todo mundo fala, ai, mas estava muito grande, né? Eu falei, não estava muito grande, tinha menos de 2 centímetros. Eu falei, mas então por que você começou pela quimioterapia se não estava grande? Porque todo mundo acha que tem que começar pela quimio para diminuir, para poder operar. Então, tirar esse mito aí. Então, vamos falar um pouquinho primeiro. Tem vários tipos de câncer de mama. Então, existem muitas nuances. E aí eu vejo esses WhatsApp, de vez em quando os pacientes mostram,
olha, esse professor acha disso. E eu acho fantástico. Quer dizer, para mim é como se fossem loucos conversando entre si. Porque uma fala, como o seu médico não deu tamoxifeno? O meu deu. Eu vou mandar o senhor por meu, porque ele é melhor. Aí vem essas loucuras, porque são tipos diferentes. Pode ter sido, tinha alguma coisa, ou a expressão de receptor era muito baixa, que eu acho que era o caso da Michele, que me fez dar uma quimio pré-operatória, antes de operar, pelo subtipo do tumor dela. Tem tumores que claramente a gente prefere fazer isso, mesmo que o tumor não seja muito grande, para ver se o tratamento tem alta eficácia ou não. Tem tumores que, se o tumor é riquíssimo em receptores hormonais, a gente, em geral, prefere que opere primeiro. Porque, às vezes, a gente nem químio dá depois. Tem testes novos hoje que permitem avaliar. Preciso dar químio mesmo para essa paciente? Ontem mesmo veio uma senhora que tem 81 anos de idade. Embora ela é toda plastificada, naquele grau que quando sorri a perna mexe um pouco, ela é uma mulher bonita, mas a gente percebe que tem funilaria agressiva. Ela tinha um tumor de 2 e poucos centímetros e que eu, obviamente, não queria dar químio para essa senhora de jeito nenhum. Ela tinha um tumor de 2 e pouco, grau 3, tudo que ia precisar de químio batendo o olho na patologia. Aí eu pedi um teste chamado Mama Print e ele veio chamado baixo risco, onde a químio provavelmente não se faz tão necessária. Eu não sou de agradecer muito lá em cima, mas dessa vez, oh my God, porque dar uma químio para essa senhora tinha tudo para complicar. Porque embora quando você olha a funilaria dessa senhora estava muito bem, o motor tem 81 mil quilômetros rodados. Na hora que você joga a químio, aparece o motor. Ela fica baqueada, ela não vai tolerar tão bem quanto a Michele, que tem 20 e poucos anos de idade. Então, isso faz uma grande diferença. Na verdade, quando a gente recebe uma biópsia, independente do tamanho do nódulo, hoje em dia a gente sabe, e eu acho muito bacana, que tamanho não é documento. Ou seja, mesmo nódulos pequenos têm características de agressividade biológica que são muito importantes. Então, nesses casos é que a gente pondera, junto com o oncologista, o custo-benefício e a estratégia do tratamento. Óbvio que tem outros parâmetros, como faixa etária, etc., que também são levados em conta. Então, são vários pontos que a gente se baseia para indicar uma estratégia ou outra. E a conversa, que a gente chama multidisciplinar, ou seja, entre os vários profissionais, é que faz essa diferença e faz a gente trabalhar como um time. Ou seja, são várias pessoas tentando ganhar um jogo para um paciente só. Tem 3 graus dos carcinomas de mama e o grau 13 implica uma agressividade maior. Ele prolifera mais rápido, em geral são mais sensíveis à quimioterapia, e do lado oposto seria um tumor de baixo grau, grau 1, por exemplo, que ele prolifera bem mais lentamente, bem menos sensível à quimioterapia, mas em geral mais sensíveis aos anti-hormônios. Então e o grau 2 a gente não sabe para que lado vai. Às vezes eles respondem bem com quimioterapia e às vezes respondem bem com hormonioterapia. Boa tarde a todos, eu me chamo Maria de Lourdes. Já que os medicamentos homeopáticos é aprovado, né, pelo Conselho Federal da Medicina, eu gostaria de saber se eles ajudam na prevenção e auxiliando no tratamento do câncer. Medicamentos, a gente sempre pensa em prevenção como medicamento, mas a gente não pode esquecer que mais ou menos 1/3 dos cânceres do mundo estão relacionados à alimentação. 1/3 mais ou menos é fumo. Depois tem um componente grande e crescente de obesidade agora. Depois um pequeno componente genético, tipo 5, 10 no máximo. Eu nunca vi nenhum estudo cientificamente sólido utilizando alguma coisa da homeopatia que dissesse essa medicação pode ajudar a reduzir o risco de alguma doença, por exemplo. Então, o que é importante é que façam estudos científicos. Eu não me recordo de ter visto, e se alguém viu algum estudo com medicamento homeopático, eu adoraria ouvir.
Mas tem coisas simples que aumentam na cura e eu tenho vários pacientes meus aqui, eles veem quão linha dura eu sou. Tem dados claros de estudos comparativos, uma dieta pobre em carboidratos, pobre em gordura, atividade física, ajuda a reduzir o risco de voltar bandido. E a gente sabe hoje, em conceitos novos, que o índice de massa magra, quer dizer, músculo, teoricamente, também diminui o risco de uma certa maneira. Então, eu acho que são vários fatores que vocês podem interagir, que são conhecidamente, teoricamente, são comprovados, antes de a gente pensar, talvez, em coisas paralelas, que a gente não tem uma comprovação real. Oi, meu nome é Beatriz. Minha mãe morreu de câncer de mama aos 45. Então, a minha família já era pesquisada pela doutora Maria Isabel Achatz. Mas, em 2010, antes de sair o resultado, a classificação das mutações encontradas, como patológicas ou não patológicas, eu tive um triplo negativo. Tirei uma mama. Quando eu terminei o tratamento, foi classificada como patológica uma dessas mutações no BRCA1. Bom, fui lá, tirei a outra mama e agora tem essa questão do ovário. Que enquanto para a mama, para mim, era tudo bem, arranca tudo, os ovários não são bem assim, né? Outro dia eu vi uma pesquisa dizendo que o câncer mais prevalente de ovário, na verdade, começa na trompa, né? Então, que em alguns casos as pessoas poderiam se beneficiar da retirada só das trompas. Mas o meu ginecologista falou, não, tem que tirar tudo. Então, temos vários pontos aí. Socorro! É uma pergunta boa. Nós temos 3 pontos para cobrir. Primeiro, pode ela fazer alguma reposição de hormônio com a retirada do ovário, uma vez que ela teve um tumor triplo negativo? Segundo ponto, os cânceres de ovário parecem nascer na pontinha das trompas, mas a pergunta é, na idade dela, isso não teria que ser muito mais precoce? A primeira coisa que me chamou a atenção naquilo que você perguntou é a importância que a gente tem que dar para a estrutura da família. Segundo, quando a gente tem uma alteração, principalmente quando é uma variante de significado desconhecido no gene, ela pode ser reclassificada, a grande maioria delas viram uma variante benigna, que não causa nenhum problema, mas algumas podem virar uma variante que realmente aumenta o risco para câncer. Retirando as mamas, a gente tem que pensar que esse gene também aumenta o risco para câncer de ovário. E o câncer de ovário é um tumor muito mais difícil de ser rastreado. A mama a gente apalpa, faz ressonância, faz mamografia, vira e mexe. O ovário é muito mais difícil. A gente tem dificuldade de achar o ovário pelo toque. É difícil ver o ovário com ultrassom. A gente não consegue ver bem o ovário com a ressonância, que é um método que não permite a gente mexer, quer dizer, deitou na ressonância e o ovário caiu lá no cantinho, não adianta, a gente não vai conseguir ver por esse método. Então, vale a pena a gente pensar numa cirurgia redutora de risco, mas normalmente esse tumor ele ocorre mais precocemente. A gente pensa numa cirurgia redutora de risco em torno dos 35, 40 anos. Só que na hora que a gente tira o ovário, a pessoa entra em menopausa. Daí existe uma grande controvérsia se a gente pode dar um hormônio para quem tem câncer de mama. Se um câncer tem receptor hormonal, com certeza isso não é indicado, porque o tumor ele tem fechadurinhas receptores que podem que acoplam o hormônio. Mesmo que a pessoa não tenha mais o tumor de mama, a gente fica com medo que tenha lá uma célula perdida e que se valha dessa reposição. A gente não tem estudos que mostrem que a reposição vai aumentar o risco, mas a gente também não tem segurança de estudos que mostrem que não aumenta o risco. Então, é uma coisa que a gente tem que conversar aí, muito caso a caso. Agora, tem um ponto importante que você falou, e eu acho que vale a pena você bater a tecla com o seu ginecologista, que é a questão das trompas. Hoje, para os pacientes jovens que não querem menopausar, por exemplo, e carregam a mutação, a retirada da trompa é uma coisa que está sendo avaliada. Tem um colega nosso do HC que fez até um estudo com isso. Então, assim, eu acho que vale a pena você discutir isso com ele. Eu acho que é uma medida que não tem um embasamento na literatura muito vasto, é muito pouco, porque isso são coisas relativamente recentes, mas tem gente já
preconizando esse tipo, porque é muito simples, tirar as trompas, uma cirurgia laparoscópica que você faz e vai embora no mesmo dia. Então, não vejo grandes problemas, obviamente, desde que você não vá engravidar mais. Né? Meu nome é Cristiane e a minha pergunta para a doutora Fernanda eu tive um diagnóstico de triplo negativo também em janeiro e eu não tenho histórico familiar. Eu tenho uma prima que teve um CA de mama com 37, mas é receptor hormonal. A minha pergunta é o seguinte, em que momento e se eu deveria fazer um exame genético para saber se eu tenho a mutação? O tumor triplo negativo ele é mais associado à predisposição hereditária, ao câncer, por algumas mutações especiais que são associadas a esse tumor. Em princípio, qualquer mulher com menos de 60 anos e um tumor triplo negativo, independente da história familiar, precisa sim fazer uma avaliação genética. Continuando a genética, o que aconteceu primeiro? Eu fiz mamografia e ultrassom em outubro, não tinha nada. Aí o que aconteceu? Aí entrei na menopausa e a minha médica me deu um hormônio para fazer reposição hormonal. Eu falei para ela, mas será que vale a pena? Porque minha irmã teve câncer hormonal. Ela disse para mim que era uma dose muito pequena, que isso não causaria nenhum problema e que eu poderia usar. E o meu medo era tão grande que eu peguei, fiquei aflita e quis fazer mais algum exame. E eu usei 2 meses esse gel, fiz a ressonância e aí viu que eu estava com câncer. Aí como que pode eu ter feito ultrassom e mamografia em outubro e em dezembro eu faço uma ressonância e eu estou com triplo negativo? Uma pergunta que eu queria saber. Por que fazer mamografia e ultrassom se eu só peguei na ressonância? Segunda pergunta que eu queria fazer. Fiz os testes genéticos todos, nenhuma mutação, 2 irmãs totalmente diferentes. O meu triplo negativo, dela é hormonal, ela não precisou fazer químio nem rádio, eu precisei fazer químio e rádio, ela vai tomar o tamoxifeno, eu não vou tomar o tamoxifeno, nenhuma mutação genética. Esses exames pode ter alguma coisa, quer dizer, ele não é 100%, porque é muita coincidência, 2 irmãs, 2 exames grandes que nós fizemos, não deu nada. Então, olha só, primeiro, por que a gente agrega exames? Porque os exames que a gente tem são limitados. Se você pega 100 mulheres com tumor de mama e examina essas 100 mulheres, o exame físico identifica 60, mamografia identifica 80, o ultrassom depende muito do equipamento e de quem faz. Os americanos odeiam o ultrassom por causa disso, por exemplo, e a ressonância identifica de 95% a 100% dos casos. Por que não se faz ressonância em todo mundo? Não se faz ressonância em todo mundo por causa do custo, por causa do tempo. Uma ressonância custa R$2, R$3.000, é um exame que demora 45 minutos, muita gente tem claustrofobia à ressonância. Então, o que a gente faz na prática é selecionar o método de acordo com a faixa etária e com o risco. Qual é a recomendação formal? A recomendação formal é que quem tem acesso a exames de imagem faça mamografia anualmente a partir dos 40 anos. E se tem história familiar, fatores de risco, faça também a ressonância. Todos os métodos têm limitações. O que acontece com os tumores triplo negativos? Esses são os chamados tumores de intervalo. A pessoa faz mamografia e ultrassom, está normal, 6 meses depois ela tem um nódulo de 2 centímetros. Porque os tumores de intervalo, os tumores triplo negativos, não seguem aquela história natural dos tumores de mama com hiperplasia, eles já nascem como tumores mais agressivos e como tumores maiores. Eu quero dizer com isso que a gente não tem o método perfeito ainda para todo mundo. E que a rotina continua sendo fazer mamografia e selecionar pacientes de alto risco para fazer ressonância. Na verdade, assim, a gente tem vários genes que aumentam o risco para câncer de mama e esses genes eles podem ter vários tipos de alteração. Então, a gente precisa ter certeza que o seu exame cobriu todos os genes e os vários tipos de alteração. Muitas vezes a gente tem famílias que fazem os exames que cobrem todos os tipos de alteração, que vem um número muito grande de genes e a gente não tem alterações genéticas, o que não invalida a história familiar. Então, eu tenho famílias que têm 3, 4, 5, 6 pacientes com câncer de mama e a gente não acha nenhuma mutação com o conhecimento científico, com as técnicas que a gente tem hoje. Nesses casos, a história familiar é soberana para indicar o risco.
E aí é muito importante que essa história familiar ela seja bem registrada e bem disseminada na família. Que a gente tenha bem documentado quem teve câncer, com que idade começou, qual o tipo do tumor. A gente dá muito pouco valor ao anátomo patológico imunohistoquímico, mas esses são documentos muito importantes para a família, para a gente saber exatamente qual foi o tipo de câncer que cada um teve, porque muitas vezes a avaliação genética ela é baseada somente no histórico familiar. Michele, tem mais uma pergunta. Eu sou do time arranca tudo, tira tudo, né? Mas eu tenho uma mutação, ela acabou não falando, porque acho que não sei se é muito comum, PALB2? PALB2. Tem problema de ovário também? Que eu já tô pensando. Não, PALB2 não. Então dá para ficar... Boa pergunta, ainda dá para deixar ele não aqui. tem. Então tá. E por conta dessa mutação, o Dr. Frasson, que é meu médico mastologista, ele me recomendou, o Dr. Buzaide também, para a gente fazer as 2 mamas, etc. E eu fiz as 16 químios, em seguida eu fiz a adenomasté com a reconstrução, e aí a pergunta do WhatsApp que não quer calar. Você fez a rádio depois da reconstrução e o silicone e não estraga? A minha mama que eu fiz rádio, ela é um pouquinho mais alta que a outra, um pouquinho mais dura e um pouquinho mais dormente. Mas nada que me incomode. Isso passa ou eu vou ter que um dia refazer. Conviver com isso. Então, para quem não fez, a radioterapia é o uso da radiação para eliminar células que possam ter ficado na mama, ainda células tumorais. Quando a gente faz a aplicação da rádio, a gente não consegue irradiar o que está em volta e pular a prótese. Então, a prótese também vai ser irradiada nesse campo de tratamento. Antigamente, não só a qualidade das próteses, como a qualidade da radioterapia, elas eram inferiores, né? A tecnologia era pior e os materiais eram diferentes. Então, os índices de contratura, que é o quê? A prótese endurecer, causar dor, causar uma deformidade estética, elas eram muito maiores. Então, a gente olha em literatura, isso chega a 40%, então é um número muito alto. Hoje em dia, o que a gente percebe na experiência, né, nossa de dia a dia, não só as próteses estão melhores, as técnicas cirúrgicas estão melhores, mas a radioterapia melhorou muito também. Então, quando a gente faz uma radioterapia usando um plano de tratamento com a radiação de forma homogênea, a paciente foi bem operada, com uma prótese de bom material, esse índice cai muito, né? Cai para cerca de 10%, às vezes menos, né? Tem pacientes que a gente praticamente não vê diferença da mama irradiada em relação à outra. Quando faz a cirurgia bilateral, é um bom parâmetro de comparação, porque você tem uma prótese do outro lado também, né? Como no seu caso. O que eu sempre digo que pode acontecer é o quê? Do lado que fez a rádio, a pele pode ficar um pouquinho mais espessa do que a da mama não irradiada, pode ficar discretamente um pouquinho mais endurecida, não necessariamente, não é uma pedra, não é super endurecida, vai lembrar que fez a radioterapia, mas não é nada extraordinário. Nos casos em que isso acontece de forma mais expressiva, o que pode ser feito é troca da prótese, né? Então, eu sempre digo, pode acontecer? Pode acontecer. Mas, hoje em dia, é raro, assim, com boas técnicas, a gente ter grandes impactos em relação à prótese. Contraceptivo oral, por exemplo, pílula, aumenta o risco de câncer de mama ou não? Então, o maior estudo já feito foi publicado recentemente no Jornal Médico de proeminência e incluiu Dilmirena também. A pílula aumentou um pouco da ordem de 20% comparado com quem nunca tomou contraceptivo oral, mas, no geral, houve uma redução de câncer. Por exemplo, reduziu o câncer de ovário, reduziu o câncer do endométrio, reduziu o câncer do cólon. Então, teve menos câncer no grupo que tomou contraceptivo oral, embora o câncer de mama aumentou um pouquinho, principalmente em mulheres acima de 40 anos. A pergunta é por que a gente tem visto câncer, por exemplo, de mama em mulheres mais jovens, né? Alguns estudos, um publicado em 2017, mostrou que mulheres que na adolescência usaram a chamada dieta inflamatória. O que é dieta inflamatória? Muito refrigerante, tenho certeza que você não come muito, mas muito refrigerante, muita carne vermelha e muito carboidrato, muito doce.
aumentou bastante o risco de câncer de mama em mulheres jovens. Tem lugares do mundo que câncer de mama é baixíssimo. O Japão, por exemplo, é bastante baixo, porque a dieta é bastante rica em soja, pobre em carboidratos, pobre em gordura, uma dieta muito mais saudável. Então isso claramente tem fator. A endometriose aumenta um pouco relativamente o câncer, um específico câncer de ovário chamado de células claras, mas é um subtipo raro de câncer de ovário. Em geral, um cisto simples não vira câncer, não. Eu acho que a pergunta mais comum que a gente tem no consultório do oncologista é: doutor, eu não tenho história familiar nenhuma, eu sou uma boa pessoa, como saudável, por que eu tive essa doença? A gente não entende por que na maior parte dos casos. A gente fica procurando, de vez em quando a gente consulta o especialista para tentar entender. A gente não entende na maior parte das vezes as causas das doenças. Isso é importante. Para mim é muito emocionante estar aqui hoje, principalmente nesse hospital, que eu fui muito bem acolhida por todos os profissionais. Eu fiz questão de, quando acabou minha quimioterapia, escrever um e-mail para a ouvidoria elogiando todos os enfermeiros e técnicos que cuidaram de mim, porque todos foram muito legais comigo. Todo mundo aqui nesse hospital te acolhe, desde a recepção, desde os porteiros até os médicos mais tops que estão aqui do meu lado agora. E eu estou muito feliz que agora eu estou bem, que o Dr. Buzardi agora só quer me ver a cada 6 meses.